Então o Pedro teve uma experiência que ele começou a procrastinar e não conseguiu chegar na medicina. E insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Quero explicar de uma forma que você nunca mais esqueça. Então quero que vocês prestem atenção. Porque isso daqui vai usar esse conhecimento agora para passar em medicina, na medicina, depois quando se você fizer a residência, para a tua vida como um todo, tá? Então isso aqui é um conhecimento que é fundamental, tá? Então motivação, disciplina e procrastinação. E eu quero contar uma história para vocês do João, tá? E do Pedro. Vamos lá. Vou começar com o João. O João, pessoal, ele tem uma motivação que é querer passar em medicina. Ele sonha em passar em medicina, né? Mas ele vem de uma família humilde, né? Ambos, o João e o Pedro, são do mesmo nível socioeconômico. Família humilde, poucas condições, né? Pai e mãe ganham um salário mínimo, né? Ele acabou de terminar o ensino médio, tem 20 e poucos anos, e ele quer ser médico. Ele estava navegando no YouTube, viu um vídeo meu e pensou assim, cara, eu quero ser médico, eu quero vencer na vida, né? Eu quero ser alguém na vida. Minha família não tem condições, eu gosto de estudar biologia, eu gosto da parte humana, né? Da biologia, então isso eu quero evoluir através dos estudos. Então assim, o João, ele quer ser alguém na vida, ele quer vencer, ele tem essa motivação, ele viu um vídeo meu no YouTube, ele pensou assim, pô, olha que vídeo legal, né? E começou a acompanhar meu conteúdo, né? E aí, eu tenho uma mentoria, né? Eu tenho um programa de mentoria, que é um acompanhamento, né? E ele não tem vagas agora, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, eu só estou contando aqui uma história, né? Para ficar didático para vocês entenderem esses elementos aqui, tá? Mas não tem vagas, tá? Minha mentoria custa R$5.000 e o João, ele foi num churrasco no final de semana, né? Tava os amigos dele, da escola ali, os amigos dele, e ele comentou que tinha uma mentoria que ia ajudar ele a passar em medicina, só que essa mentoria custava R$5.000. E os amigos dele começaram a dar risada da cara dele, falaram assim, João, tu vai entrar num golpe, sai fora desse golpe, o cara quer te enganar. Esse cara do YouTube que fala como passar em medicina, esse cara quer te enganar, foge disso, isso aí é coach, isso aí é autoajuda, isso aí que não funciona. Neurociências, isso daqui não funciona. Os amigos dele comentaram, pô cara, foge disso. E aí ele conversou com os pais dele também não curtiram muito essa ideia de fazer mentoria, de ter um programa, um passo a passo ali para ajudar ele a passar em medicina, tá? E ele pensou, pô, R$5.000, cara, é muito caro, é muito dinheiro isso daí, meu Deus. E aí ele pensou, conversou com os pais dele, pô, por que não faz um cursinho, né? Vai fazer um cursinho ali, R$1.000 por mês, né? Até o final do ano você passa em medicina. O ano tem 12 meses, vou gastar R$12.000, vai ter o material, vai ter os livros, ter os melhores professores, e aí você vai conseguir passar em medicina, né? A gente vai lá e financia teu sonho. Beleza. Eu já sabia, né? Então, ele achou caro, R$5.000 e tal, né? Pô, R$5.000, Léo, tá de sacanagem comigo. Ele foi fazer com o método tradicional. Por que, Léo? A maioria do que passa, método tradicional. Léo, pô, cara, todo mundo que eu conheço passou em medicina, né? Mas quem que são essas pessoas? Mas enfim, então o João pensou assim, pô, cara, vou com o método tradicional aqui, né? Aí começou a fazer o cursinho. Aí ele viu, né, que a maioria que fazia cursinho tinha bolsa. Os melhores, escola particular, com o pai rico, né, tinham bolsa. E ele tava ali pagando, né, a família lutando. A mãe dele não tinha muitas condições, nem o pai dele, e a família tava lutando, né? E aí, para pagar o cursinho dele, ele foi lá, pegou os materiais. No primeiro mês ele teve um gasto presencial e tal, né? Teve um gasto e depois começou a acumular matéria. Ele começou a subir o nível emocional dele, ele começou a procrastinar os conteúdos, né? Começou a ver as videoaulas, as aulas presenciais, depois ele teve esquecimento, não lembrava dos conteúdos, né? Subiu o nível emocional, né? Teve todo aquele ciclo vicioso que eu já falei para vocês, né? A fuga emocional, gerar uma neuroassociação com os estudos, tá? E aí, no final das contas, o João, né, fez os vestibulares, ficou um ano ali estudando e não conseguiu passar em medicina, tá? Foi o quê? Reprovado, tá? Foi reprovado. Então a família gastou todo esse dinheiro, né? E ele foi reprovado.
E aí ele já estava com 20 e poucos anos, e a mãe dele começou a meter pressão. Pô, tu tá estudando aí, tu é preguiçoso, tu não faz nada da vida, tu vai ter que arrumar um emprego, né? Vai ter que arrumar um emprego. E aí o João falou com o pai dele, pô, eu quero comprar uma moto, né? Vou trabalhar de motoboy, apareceu uma oportunidade para ele trabalhar de motoboy, e ele foi trabalhar de motoboy. Ele investiu numa moto. O pai dele não tinha condições, né? Porque já tinham gastado com esse investimento do cursinho, né? Era R$1.000 por mês, então foi 12 mil no ano, né? Gastou ali presencial, aprova mais, tem mais alunos aprovados, né? Tinha a propaganda do cursinho, vários alunos aprovados, federal, isso e aquilo, né? Então vários aprovados, os pais do João acharam que ele ia passar. Pô, vou botar o cara ali no cursinho, ele vai passar. Só botar ali, só eu pagar que ele passa, né? Olha a quantidade de aprovados que tem, beleza. E aí ele foi reprovado, né? Aquela coisa, a pressão da família, pô, tu vai ter que começar a trabalhar, né? Tu já tá velho, né? Como se fosse 20 e poucos anos velho. Mas enfim, e aí surgiu essa oportunidade de ele trabalhar como motoboy, ganhando R$2.000 por mês, tá? Anota isso, ó, R$2.000 por mês, ganhava 2 mil por mês como motoboy. E aí, os pais não tinham dinheiro, ele queria comprar uma moto. Essa moto custava R$5.000, tá? Então ele ia usar essa moto para trabalhar, né? Comprar uma moto, R$5.000. Só que o pai e a mãe não tinham. Aí o que ele fez? Ele arrumou um investidor, uma pessoa que emprestou dinheiro para ele, né? Ele ia ganhar R$2.000, depois ele pagava essa pessoa, tá? Beleza. E aí, continuou a trabalhar, R$2.000 por mês. Aí ele estava numa idade ali jovem, né? Ele queria sair com os amigos dele, queria ter o tênis da moda, né? Queria usar aquelas camisetas com o símbolo aquele, né? Queria usar aquela camiseta que tem o jacarezinho aqui, né? Porque tem status, né? Porque tem aparência. Ele queria ter o telefone da moda, queria ter o tênis da moda, foi lá. Então ele pegava esse dinheiro, tá? E comprava as coisas que ele tinha, porque ele queria esse prazer, né? Ele queria esse prazer, ele queria poder ter um tênis bacana, ele poderia querer ter uma camiseta bacana, né? Ele queria ir no churrasquinho no final de semana com os amigos dele, tomar cervejinha, né? Pô, trabalhava de segunda a sábado com o motoboy, domingo ele queria dar uma descansada, no sábado de noite ele saía com os amigos, né? E aí, eu quero viver, né? Pô, Léo, estudar, né, cara? Eu quero viver aqui, eu quero curtir a minha vida e tal, essa coisa de medicina, não sei não. Né? Não consegui, acho que isso daí não é pra mim, não tem nenhum médico na minha família. Aí ele começou a ganhar bem, né? Pô, R$2.000 ali, podia fazer as coisas dele, podia comprar as roupas dele, ele morava com os pais, não tinha aluguel, não precisava pagar comida, beleza. E aí tem uma história que é o Pedro, né? Então o Pedro, ele tinha o sonho de passar em medicina, né? Ele queria muito passar em medicina. E ele viu, pô, o Léo tem uma mentoria lá, essa mentoria, ela custa 5.000, né? E ele queria passar em medicina. Ele tinha o sonho de passar em medicina. Só que ele não tinha essas condições. Ele não tinha esse dinheiro aqui. Só que acontece, ele sabia que para ele chegar no objetivo dele, ele precisava de ajuda. Ele sabia que como ele nasceu pobre, como ele tinha poucas condições, ele precisava de ajuda. Ele não ia conseguir chegar lá. E aí, ele também tinha o sonho de comprar uma moto. Só que ele pensou, cara, eu vou comprar uma moto, eu vou trabalhar de motoboy, vou ganhar R$2.000 por mês, mas e o meu futuro? Será que isso vai fazer eu chegar no meu futuro? Não vai. Então ele foi lá e conseguiu um investidor anjo, alguém que botou dinheiro nele, alguém que investiu dinheiro nele para que ele conseguisse adquirir esse conhecimento, para ele aprender como passar em medicina em 60 dias e depois ele passar em medicina. Porque ele já tinha tido, olha que interessante, olha essa observação na história do Pedro. O Pedro já tinha tido uma experiência que nem o João. Ele tentou fazer o método tradicional e ele começou a ter procrastinação. Mas por que ele teve procrastinação, né? Por que o Pedro teve procrastinação? Ele teve a mesma situação que o João. Os dois tentaram fazer cursinho presencial. Por quê? Porque quem aprova mais, né? Quem passa mais é quem faz cursinho tradicional, sem mimimi, sem essas coisas de neurociência, sem essa coisa de 60 dias. Isso aí não existe, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Ele achou que era assim, ele, pô, faz sentido, né? Pô, o cara que passou em medicina federal fez isso, vou fazer também. Só que ele tentou fazer isso, só que aí ele começou a ter procrastinação. E a procrastinação, né, do ponto de vista neurocientífico, ela é um mecanismo cerebral para você gastar menos energia e ter mais prazer, né? Então você aumenta a tua dopamina, né? E você vai ter mais prazer. Por isso que algumas pessoas estão estudando e quando vê, a pessoa já está nas redes sociais. O cara do nada
aparece nas redes sociais, né? Então ele está estudando quando vê o cara já está nas redes sociais, porque é o mecanismo cerebral dele querendo dopamina, né? Então o vestibulando em medicina, quando ele começa a ter esses sintomas de procrastinação, é um mecanismo cerebral dele fazendo ele reduzir o estudo. Por que reduzir o estudo, Léo? Para eles ficar menos estressado, gastar menos energia, né? Então a procrastinação, ele quer gastar o quê? Menos o quê? Menos energia. E ter mais o quê? Ter mais prazer, né? Então, para você sair de vestibulando e chegar na medicina, você precisa ter consistência, né? Então o Pedro teve uma experiência que ele começou a procrastinar e não conseguiu chegar na medicina. E insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então ele resolveu mudar. Fazendo o quê? Aumentando a consistência dele. Né? Então eu acabo com a procrastinação para mim aumentar a minha consistência. Isso vai fazer eu chegar na minha aprovação em medicina. Por quê? Quando o cara procrastina, ele procrastina uma semana e depois na outra semana ele quer estudar 20 horas por dia. Toma café, guaraná, um monte de estimulante para ele conseguir estudar. Só que isso não existe. Primeiro ele começa passo a passo, um pouquinho todo dia, para daí ele conseguir chegar. Consistência, não é do dia para a noite. Né? Por isso que eu não gosto muito desses movimentos extremistas. Como, por exemplo, o cara quer começar do zero e em 30 dias está na medicina. Isso não existe. Pode acontecer? Pode. Da mesma forma que o cara pode perder 20 quilos, mas não é saudável. Então o que eu quero te passar aqui não é uma pílula mágica, não é um milagre do dia para a noite. Mas é um processo que vai mudar a tua vida, para você ser um campeão, para você ser um vencedor. Beleza? Volta aqui na história do Pedro, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que se deu essa história. Então o Pedro foi lá, investiu os 5 mil, arrumou o investidor, né? Ele também tinha o sonho de ter uma moto. Pô, o cara jovem ali, pô, vou comprar uma moto, né, Léo? Vou andar de moto, quero ter meu carro próprio e tal, né? Vou comprar uma moto. Ele falou, não. Esses prazeres momentâneos, eles podem esperar. Eu tenho que investir em mim, investir no conhecimento. Ele foi lá, investiu. Só que tem um detalhe, pessoal. Olha que detalhe aqui, ó. Olha esse detalhe. A mãe dele era doméstica. Tá? Ele então conseguiu um investidor anjo. Tá? Conseguiu um investidor anjo. Tá? Um investidor anjo. Beleza. Então, ele aprendeu como passar em medicina em 60 dias. Depois, mais ou menos 8 meses, ele passou em medicina, tá? Não é uma pílula mágica, não é do dia para a noite, né? Ele aprendeu, evoluiu durante 60 dias, aprendeu como passar, né? Aprendeu como passar em medicina. Depois ele pegou esse conhecimento e foi replicando esse conhecimento. Depois de 8 meses ele passou na Universidade Federal. Não é pílula mágica, não é do dia para a noite. 8 meses o cara passou na Universidade Federal, tá? Ele passou na Federal. Beleza. Passou na Federal, né? Na Federal ele vai ter auxílio transporte, ele vai ter auxílio alimentação, então não vai gastar mais, ele vai ganhar também um auxílio financeiro, né? Para ele conseguir manter os custos dele. Quase todas as faculdades de medicina vão fazer isso, tá? Então vão dar transporte, vão dar alimentação, um auxílio ali de 300 a 500 reais, tá? Uma bolsa, alguma coisa para ajudar o cara. Beleza. Aí, quando ele começou a receber esse valor aqui, ele foi lá e falou com o investidor anjo. Pô, agora eu tenho condições de pagar esse investimento que você fez em mim, né? Ele já tinha feito cursinho, ele fez uma matemática. Pô, o cursinho tem que pagar todo mês, eu vou ser reprovado de novo, aqui eu pago uma vez e consigo passar, tá? Pessoal, isso aqui é só um exemplo, tá? Não tem vaga para minha mentoria, é só um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? Beleza. Então ele foi lá, pagou, passou na Federal, transporte, alimentação, dinheiro, foi lá e falou com o investidor anjo dele. Pô, agora eu tenho condições de conseguir retribuir, né, pagar esse investimento que tu fez para mim. E o investidor anjo falou assim, cara, eu nunca imaginei que fosse tão rápido, assim como, por exemplo, a Carlúcia. A família dela não achou que ia ser tão rápido, porque eles conheciam a maioria que passava lá na Bahia, demorava anos até conseguir passar na Federal, e ela passou em meses. A família dela não acreditava. Esse investidor anjo aqui também achou que ia demorar alguns anos, acreditou no sonho, mas achou que ia demorar alguns anos. E ele foi lá, pô, agora eu acho que eu consigo pagar todo mês um pouquinho, eu consigo pagar esse investimento que você fez em mim. Beleza. O investidor anjo falou assim, ó, não precisa. Quando você virar médico, você me paga. 6 aninhos passa rápido. Vai lá, foca no teu sonho, se dedica, você vai ser um médico foda. Falou isso pra ele. E ele continuou a estudar.
8 meses, passou o papo, beleza. E esse Pedro, ele tinha o quê? Ele tinha um método de quê? De aprendizagem. Então, durante os 6 anos da medicina, o que aconteceu? Ele conseguiu se destacar, o pessoal do hospital conhecia ele, né? Ele tinha network, vários médicos gostavam dele porque ele era um cara simpático, ele veio de baixo, né? Filho de doméstica. Então o pessoal do hospital conhecia ele já começou a construir oportunidades, ele já começou a construir possibilidades para que depois que ele terminasse a faculdade, ele ia conseguir arrumar um emprego. Tá bom? Olha que interessante essa história, pessoal. Então o Pedro, ele terminou a faculdade, 6 anos ele virou médico. Primeiro médico da família dele, tá? Primeiro médico da família dele. Como ele tinha esse contato no hospital, ele tinha network, ele conseguiu trabalhar numa unidade básica de saúde, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Então ele terminou a faculdade, né? E foi trabalhar numa unidade básica de saúde, tá? UBS. Tá? Nessa UBS ele vai trabalhar de segunda a sexta, vai trabalhar mais ou menos umas 40 horas, tá? Ele vai ganhar R$15.600, tá? Aqui é só um exemplo. Poderia ser mais, dependendo da cidade, dependendo do estado. Poderia ser menos, dependendo da cidade. Poderia, tá? O cara vai trabalhar 40 horas recém-formado. Ele se formou mês passado. Já conseguiu porque network, trabalha, ele se destacou ao longo da faculdade, né? Então as pessoas conheciam ele e deram essa oportunidade para ele. Beleza. Aí depois, ele conseguiu um plantão de 72 horas, tá? 72 horas, ou seja, ele ficava o final de semana inteiro trabalhando, né? Tinha um momento ali para ele dar uma descansada, um momento de comer, mas ele recebia do hospital 72 horas, tá? 2 finais de semana no mês. Então, ele trabalhava de segunda a sexta nessa unidade básica de saúde, né? Bem tranquilo o serviço, chegava lá, atendia hipertensão, diabetes, né? Casos de postinho, casos mais de pouca complexidade, tá? Mais doenças crônicas. Trabalhava ali bem tranquilo, né? Num trabalho puxado, bem tranquilo. E 2 finais de semana no mês, ele trabalhava no hospital, dava um plantão. Começava na sexta-feira e saía na segunda para bater as 72 horas, mas ele não trabalhava direto. Ele trabalhava ali, né? Atendia, tinha mais médicos que davam um plantão com ele, então eles revezavam, um descansava, um comia, o outro ia lá e atendia, né? Tinha esse revezamento. Ele ganhava, o Pedro ganhava, né? R$100 a hora, tá? R$100 por hora. Poderia ser mais, poderia ser menos, dependendo da cidade, tá? Só tô dando um exemplo aqui. Ou seja, ele ganhava 7.200, né? Por final de semana. Ele trabalhava 2 finais de semana no mês, porque ele tinha que ter 2 finais de semana de descanso. Então não tinha como ele trabalhar tanto assim, né? Ele, 2 finais de semana eu vou descansar, vou relaxar e tal, com a minha família. Beleza. Então 7.200. 7.200 multiplicado por 2 dava 14.400, correto? Né? 7.200, 14, 200, 400. Então, 14.400 ele ganhava só nesse hospital, tá? Beleza. Então, por mês, ele ganhava 30 mil, tá? 30 mil, que era o que ele ganhava por mês, tá? Médico recém-formado,